A gente fala tanto de sofrimento, mas poucas vezes para olhar de frente, de onde ele realmente nasce. Não estou falando aqui daquela ignorância escolar, de quem não teve acesso a livros ou diplomas, mas daquela ignorância interior, sutil, escondida, que vai corroendo a vida por dentro. É quando a gente não sabe quem é de verdade, quando a gente se perde no piloto automático, quando acredita em cada pensamento que passa como se fosse uma ordem a ser obedecida. Nesse lugar, a dor se instala, silenciosa primeiro, depois gritando cada vez mais alto até virar um peso que parece insuportável. Eckhart Tolle lembra que o sofrimento não é um castigo. Ele não cai sobre a gente como uma punição vinda de fora. Ele é um alerta, uma espécie de sinal luminoso dizendo: acorda, você está identificado demais com a mente, com as histórias que ela cria, com os dramas que ela alimenta. Quando a gente não percebe isso, o sofrimento cresce, se multiplica, toma conta. Mas se a gente tem a coragem de observar, de dar um passo para trás e olhar, o sofrimento se transforma em convite, um chamado para a lucidez, para a presença. O curioso é que muitos dos padrões que carregamos não são nossos de verdade. Eles foram programados, herdados, vieram de família, de sociedade, de experiências antigas. É como se estivéssemos repetindo um script que nunca paramos para questionar. E enquanto não olhamos para isso, vivemos acreditando que somos a própria história que herdamos, como se a identidade inteira fosse moldada por lembranças, dores, crenças e expectativas. E aí, sem perceber, sofremos não pelo que está acontecendo agora, mas pelo que nossa mente insiste em repetir. Mas existe um ponto de virada. E esse ponto começa quando a gente aprende a se observar. Parece simples, mas é poderoso. Observar o que você pensa, perceber as sensações do corpo, notar o jeito que você reage em certas situações, é nesse instante que a consciência entra como ferramenta de cura. Porque quando você vê, já não está mais completamente dominado. Quando você se torna testemunha do que acontece dentro, abre-se uma distância entre você e o padrão. E nessa distância nasce a liberdade. E a liberdade é justamente a chave que a ignorância não permite girar. Porque a ignorância fecha portas, a consciência abre. A ignorância te prende no sempre foi assim. A consciência te liberta para experimentar o novo. A ignorância repete, a consciência cria. Quando você começa a despertar, percebe que não precisa mais ser marionete dos próprios pensamentos, que pode escolher, que pode responder em vez de reagir, que pode sair do ciclo de dor que parecia interminável. Claro, não é fácil porque o hábito de se identificar com a mente é antigo, é forte, mas cada vez que você se pega repetindo uma reação e escolhe parar, respirar e observar, você enfraquece esse padrão. Cada vez que você deixa de acreditar cegamente em uma história da mente e se ancora no agora, você abre espaço para a paz. E é nesse processo que você entende que o sofrimento, no fundo, foi um mestre disfarçado. Ele veio para te cutucar, para te dizer que havia algo além do que você estava vivendo. Então, a grande transformação começa aqui, no simples ato de olhar para dentro, de reconhecer que a raiz do sofrimento não é o mundo lá fora, não é o outro, não é a falta de alguma coisa, mas essa ignorância interior que nos mantém adormecidos. A partir do momento em que a luz da consciência entra, a ignorância perde força. E a vida começa a revelar um sabor diferente, mais leve, mais verdadeiro, mais profundo. Porque a verdadeira paz não vem de controlar o mundo, vem de despertar para quem você é.
Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! A urgência de voltar para si mesmo é algo que muita gente sente, mas quase ninguém nomeia. É aquele vazio que aparece mesmo quando tudo parece bem do lado de fora. Você tem trabalho, tem família, tem até momentos de alegria. Mas no silêncio, quando deita a cabeça no travesseiro, a pergunta aparece: por que parece que está sempre faltando alguma coisa? Essa sensação não vem do que está fora, mas da desconexão com você mesmo. É como se tivesse esquecido da própria essência. O maior abandono que existe não é o abandono de um amigo, de um parceiro, de uma família. É o autoabandono. A vida inteira fomos treinados para socorrer o outro, para acorrer quando alguém chama, para dar soluções quando o problema não é nosso. Mas e quando somos nós que estamos caídos por dentro? E quando é a nossa alma pedindo socorro? Nessa hora, muitos se calam, fingem que não escutam ou correm de si mesmos como quem foge de um incêndio. E é por isso que tanta gente se sente vazia, mesmo cercada de pessoas. Voltar para si mesmo exige coragem, porque significa encarar o que você vinha tentando empurrar para debaixo do tapete. Significa olhar de frente para as feridas, para os medos, para as contradições que você tenta esconder até de si. Mas também significa reencontrar um poder que estava adormecido. Quando você senta em silêncio, fecha os olhos e pergunta com sinceridade: o que eu preciso? Algo se abre, uma voz suave aparece, uma intuição que sempre esteve aí, mas que foi abafada pelo barulho da pressa, das obrigações, das opiniões alheias. E essa escuta é transformadora, porque ela não depende de ninguém. Não está numa cirurgia, não está no corpo perfeito, nem no cargo mais alto. A verdadeira saída nunca é externa. A plástica pode mudar o rosto, o emprego novo pode trazer novidade, o relacionamento pode dar calor humano, mas nada disso sustenta se por dentro você continua ausente de si. É como encher um balde furado, nada segura. A única forma de fechar esse furo é sentar com o próprio coração e acolher o que você vinha rejeitando. É nesse instante que a vida muda, quando você entende que se cuidar não é egoísmo, é sobrevivência, é amor verdadeiro. O mundo inteiro ensina que ser bom é doar tudo para os outros, mas ninguém fala que o primeiro gesto de bondade tem que ser com você mesmo, porque só quem se dá pode realmente dar. Só quem se ouve pode escutar os outros. Só quem se abraça pode oferecer abraço verdadeiro. Quando você se negligencia, o que oferece ao mundo é só sobra. Mas quando você se nutre, o que compartilha é abundância. A urgência de voltar para si não pode mais ser adiada. Não dá para esperar que a vida desabe, que a saúde falhe, que a alma grite a ponto de você não aguentar mais. O chamado já está aí, silencioso, mas constante. Está nas dores que se repetem, nas escolhas que não fazem sentido, nas relações que drenam sua energia. Está no cansaço sem motivo, na ansiedade sem forma, na sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Tudo isso é convite. Convite para parar, respirar, voltar para dentro. E nesse retorno, o milagre acontece. Você começa a perceber que sempre teve as respostas, que a força que procurava estava escondida no lugar mais óbvio, em você. A vida não precisa mais ser fuga, pode ser presença, pode ser raiz, pode ser descanso. Porque quando você se acolhe, quando deixa de se abandonar, descobre uma fonte de paz que ninguém pode roubar, e a partir daí, todo o resto se organiza. Não dá para falar em despertar de consciência sem tocar no ponto da meditação. E aqui
Não estou falando daquela ideia complicada, cheia de regras rígidas, de ter que sentar na posição perfeita ou repetir mantras como se fosse uma obrigação mecânica. Não. Meditação é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais transformadora do que isso. Meditar é treinar a presença, é aprender a não ser puxado pelo primeiro pensamento que aparece, é olhar para dentro e perceber que existe um espaço entre você e a sua mente. Esse espaço é precioso, porque é nele que mora a liberdade. Eckhart Tolle fala do intervalo entre o estímulo e a resposta, e é justamente ali que acontece a mágica. Você não controla o que acontece no mundo. Alguém pode falar algo duro, um problema pode surgir de repente, uma lembrança pode disparar dor, mas você pode escolher como vai responder. E esse poder de escolha nasce quando você se dá a chance de estar presente. A meditação é o treino que fortalece essa capacidade de escolher. Buda já dizia, o primeiro passo no caminho da libertação é sentar e observar. Parece pouco, mas é revolucionário. Porque vivemos em um mundo que nos empurra o tempo todo. Corra, produza, prove seu valor, mostre resultados. Parar por alguns minutos, fechar os olhos e simplesmente estar ali é um ato de rebeldia contra essa lógica do excesso. E nesse parar, você descobre algo que estava sempre aí. Um silêncio profundo, uma clareza que não depende de esforço. É claro que no começo a mente não se cala. Ela vai disparar pensamentos, listas de tarefas, lembranças do passado, preocupações com o futuro. Mas o treino não é brigar com isso, nem se culpar. O treino é observar, ver o pensamento chegando e deixá-lo passar, como quem vê uma nuvem atravessando o céu. Você não precisa segurar, não precisa empurrar. Basta reconhecer. É só um pensamento. E voltar para a respiração, para o corpo, para o agora. E quando você faz isso, mesmo que por poucos minutos, começa a notar uma diferença sutil. Aquele peso constante dá uma trégua. Aquele turbilhão que parecia te arrastar perde força. Você percebe que não é obrigado a acreditar em tudo o que sua cabeça diz, que pode escolher não alimentar certas histórias. E aí começa a nascer um tipo de paz que não depende do que está acontecendo lá fora. Uma paz que brota de dentro, só porque você se permitiu estar. O mundo tenta nos convencer que liberdade é fazer o que quiser, mas existe uma liberdade muito mais profunda, a liberdade de não ser escravo da própria mente. Quando você medita, está treinando justamente isso, a habilidade de não reagir automaticamente, de não ser refém de velhos padrões, de não se perder em dramas que poderiam ser evitados. A meditação devolve o comando, devolve a escolha, e com isso devolve a dignidade de viver com mais leveza. Por isso, meditar não é luxo, não é modismo, é necessidade. É sobrevivência psíquica em um tempo em que todo mundo está sendo engolido pelo excesso de estímulos. Se você quer começar a transformar sua vida, não espere grandes acontecimentos. Comece pequeno. Sente em silêncio, respire, observe. E repita. Aos poucos, você vai perceber que não é mais o mesmo, porque dentro de você, algo desperta. Algo se fortalece, e esse algo é a liberdade de ser inteiro no agora. A mente mente. Ela cria histórias, dramatiza, distorce, exagera, inventa monstros onde não existem e transforma pequenos detalhes em grandes tragédias. A mente é como um palco onde o mesmo roteiro se repete todos os dias. Julgamentos, comparações, preocupações. Mas o corpo, esse não sabe mentir.
O corpo é direto, sincero. Ele não fantasia, ele mostra a verdade sem floreios. Quando você sente um aperto no peito, um nó no estômago, uma tensão nos ombros, o corpo está te dando sinais claros de que algo não está em harmonia. Ele se torna uma bússola, apontando para o que você muitas vezes tenta ignorar. Só que a gente aprendeu a calar essa voz. Quantas vezes você já sentiu aquele mal-estar, aquela intuição dizendo não vai por aí, e mesmo assim insistiu? E depois descobriu que o corpo já sabia, que o corpo estava certo. Pois é. A sabedoria do corpo não vem em palavras complicadas, ela vem em forma de sensação. Um frio na barriga, um arrepio, uma respiração que trava. Tudo isso é linguagem da alma tentando chegar até você. Mas para ouvir, é preciso criar silêncio dentro, porque enquanto a mente faz barulho, enquanto você se perde no excesso de pensamentos, não dá para escutar a sutileza do corpo. É como tentar ouvir uma música suave no meio de uma festa barulhenta. Precisa baixar o volume da cabeça. Precisa sair da hipnose coletiva que nos treina a viver só na correria, só na lógica, no que é racional. Porque a verdade raramente grita, ela sussurra. E só quem está presente consegue escutar. É no corpo que a vida acontece. O passado já foi, o futuro não chegou, mas o corpo está aqui, agora, respirando, pulsando, sentindo. Por isso, Eckhart Tolle lembra: o momento presente é tudo que você tem. Quando você volta a atenção para o corpo, percebe que não precisa se perder em devaneios da mente. Basta sentir os pés tocando o chão, perceber o ar entrando e saindo, notar o ritmo do coração. É nesse retorno que você se ancora no real. Tudo mais é ruído, distração, ilusão. E quando você aprende a confiar no corpo, a vida começa a mudar. Você percebe que a intuição não é mágica nem mistério. É apenas a sabedoria do ser se manifestando em você. Quantas vezes você esteve diante de uma decisão e o corpo já tinha respondido, antes mesmo da mente elaborar? Essa sabedoria não falha. Ela não vem da lógica, vem da conexão com algo maior. E cada um de nós tem acesso a isso o tempo todo. Basta se dispor a ouvir. Não é sobre rejeitar a mente. Ela tem sua função. Ela organiza, planeja, resolve, mas não pode ser a dona do jogo. Quando a mente se torna tirana, a vida vira peso. O corpo, por outro lado, nos devolve a simplicidade. Ele não julga, não projeta, não compara. Ele apenas mostra o que é, se você está em paz ou se está em conflito, se algo te expande ou te contrai, se um caminho é verdadeiro ou não. Essa clareza está sempre aí, esperando que você dê atenção. Então, se quiser reencontrar a verdade da sua vida, volte ao corpo, respire mais devagar, observe as sensações, respeite os sinais. Porque enquanto a mente cria 1000 histórias, o corpo sempre aponta para o agora. E o agora é o único lugar onde a verdade mora. O resto, por mais convincente que pareça, é ilusão. E quando você aprende a viver guiado por essa bússola silenciosa, descobre que não precisa mais se perder em tantos caminhos, porque já tem dentro de si o mapa mais confiável de todos. O despertar não é um conceito bonito para guardar na estante. Não é teoria, não é discurso intelectual. O verdadeiro despertar é vivido. Acontece no corpo, no dia a dia, na forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Você pode ter lido
todos os livros de espiritualidade, assistido a palestras, colecionado frases motivacionais. Mas, se na hora da vida real você continua reagindo da mesma maneira, continua sendo arrastado pelo ego, continua repetindo os mesmos padrões, então ainda não houve transformação de verdade. O conhecimento precisa descer da mente para o coração e do coração para o corpo. Só a experiência transforma. Só quando você vive aquilo, sente na pele, respira no agora, é que se torna verdade para você. O resto é informação acumulada. E informação sem prática pesa, sufoca. É como encher a cabeça de comida sem nunca digerir. Não nutre, não fortalece. Pelo contrário, cria mais confusão. A sabedoria verdadeira nasce daquilo que você incorpora, do que atravessa você e se torna parte da sua vida. Mas, para experimentar, é preciso coragem. Coragem de abandonar certezas, de soltar o que parece seguro. Porque a mente ama respostas prontas, dogmas, fórmulas. Ama se agarrar a um manual que promete segurança. Só que o despertar pede justamente o contrário. Pede o risco do não saber, a entrega ao silêncio, o desapego das máscaras que você criou para sobreviver. E essa coragem não nasce de fora, nasce de uma decisão íntima. Eu não vou mais viver no automático. Eu quero sentir a verdade por mim mesmo. A maturidade espiritual não vem porque alguém te convenceu. Ela vem quando você se permite observar a própria vida com honestidade. Quando você olha de frente para os seus medos, para as suas ilusões, para os personagens que você veste e escolhe não se esconder mais. É um processo de tirar camadas, de ir além das histórias que você contou sobre quem é, de soltar a necessidade de agradar, de provar, de se encaixar. É deixar cair as máscaras, mesmo que doa, mesmo que dê medo. Esse caminho não é confortável, porque o ego grita, esperneia, cria resistência. Mas cada vez que você escolhe a verdade ao invés da aparência, algo dentro de você se fortalece. Cada vez que você escolhe sentir em vez de fugir, observar em vez de reagir, estar presente em vez de se perder em distrações, você está despertando. E esse despertar não precisa de aplauso, não precisa de palco. Ele se mostra em coisas simples, na calma diante de uma ofensa, no silêncio diante de uma provocação, no sorriso que nasce sem motivo. E não se engane, despertar não significa viver sem problemas, significa viver sem ser escravizado por eles. Significa ter espaço interno para não se perder nas dificuldades. É perceber que a dor pode existir, mas ela não te define, que os pensamentos continuam passando, mas você não é obrigado a segui-los, que as circunstâncias mudam, mas a sua essência permanece. Esse é o verdadeiro milagre, descobrir que existe em você algo que não depende de nada e que essa base é a sua raiz, o seu lar. Por isso, o despertar não se prova com palavras bonitas, se prova na vida, no jeito como você olha para si mesmo, no respeito que você tem pela sua própria essência, na forma como escolhe reagir diante das situações. Não é teoria, é prática. Não é conceito, é vivência. E cada passo que você dá nesse caminho é uma declaração silenciosa de liberdade, de que você não aceita mais viver adormecido, de que está disposto a ser inteiro, sem máscaras, sem ilusões, apenas sendo quem você é, agora. Um dos maiores atos de liberdade que você pode viver é esse, perceber que pode escolher a sua verdade. Pode escolher em que acreditar,
pode escolher qual pensamento alimentar, qual história repetir, qual caminho seguir, mesmo que tenham te ensinado o contrário a vida inteira, mesmo que a família, a sociedade, a religião, o mundo inteiro pense diferente. Você pode, você é livre. E essa liberdade é uma das coisas mais poderosas que existe, porque ninguém pode roubar. Ela está nas suas mãos, sempre. Só que a liberdade também exige responsabilidade. Não adianta falar que é livre e continuar prisioneiro de velhos padrões. Não adianta repetir que pode tudo e ainda viver no piloto automático, acreditando em cada pensamento negativo que aparece. A verdadeira liberdade não é fazer o que dá na telha, é ter compromisso com a sua verdade interna. É ter coragem de olhar para dentro e perguntar: isso é realmente meu ou é algo que me colocaram? Essa pergunta muda destinos, porque abre portas que antes pareciam trancadas. Se você continuar vivendo o que os outros disseram, se continuar vestindo crenças que não te servem mais, você vai acabar vivendo uma vida que não é sua. E viver uma vida que não é sua dói, sufoca, adoece. É como usar um sapato 2 números menores todos os dias. Você até consegue andar, mas cada passo machuca. Cada movimento vira sacrifício. Só quando você se permite calçar algo que realmente cabe em você, é que o caminhar se torna leve e a vida volta a ter sentido. A sua verdade pode incomodar, pode parecer estranha para quem sempre quis que você seguisse a cartilha, pode até afastar pessoas que estavam acostumadas com o seu personagem. Mas no fim, é só na sua verdade que você encontra paz. E a paz não tem preço, porque não depende de aprovação, não depende de aplauso, não depende de ninguém. Ela nasce quando você se olha no espelho e finalmente reconhece: agora eu estou vivendo por mim, não pelo que esperam de mim. Claro, não é fácil romper com condicionamentos antigos. A mente vai tentar te puxar de volta, a culpa vai aparecer, o medo de desagradar vai gritar. Mas cada vez que você escolhe um pensamento que te fortalece ao invés de um que te destrói, cada vez que você honra uma sensação do corpo ao invés de ignorar, cada vez que você segue a sua intuição em vez de se perder na opinião alheia, você está declarando: essa é a minha verdade. E esse movimento, repetido dia após dia, constrói uma vida autêntica. O curioso é que, quando você começa a viver a sua verdade, o mundo também se reorganiza. Aqueles que não faziam sentido vão naturalmente se afastar e novos caminhos, novas pessoas, novas oportunidades aparecem. É como se a vida respondesse à sua decisão, porque a vida sempre responde à coragem de quem ousa ser verdadeiro. É quase como se dissesse: agora sim, agora você está pronto para receber o que é seu de verdade. Então lembre-se, você pode escolher. Pode escolher parar de acreditar no que te diminui. Pode escolher não repetir histórias que já não fazem sentido. Pode escolher não carregar culpas que não são suas. O poder está em você. Sempre esteve. Basta assumir. Basta decidir. E no instante em que você decide viver a sua verdade, a vida começa a respirar junto com você e um novo espaço se abre. Espaço de leveza, de autenticidade e de paz. Porque viver a própria verdade é o ato mais libertador que existe. A verdade não é confortável, mas é libertadora. Ela tem o poder de derrubar ilusões, de quebrar correntes que você nem percebia que estava preso, de dissolver máscaras que já não cabem mais. A verdade não precisa de provas, porque quando você encontra, não há como duvidar. Você sente no corpo, no silêncio, na paz que chega sem esforço. É como se uma chave girasse por dentro, abrindo um espaço onde finalmente você pode descansar em quem é. Eckhart Tolle
Lembra que não é preciso buscar iluminação em outro lugar, porque aquilo que você procura já está dentro de você. Sempre esteve. O que te impede de perceber é o excesso de barulho da mente, os personagens que você insiste em sustentar, as histórias que aprendeu a repetir. O trabalho não é conquistar algo lá fora, é remover o que te separa do que já é seu. E isso exige presença, exige prática, exige entrega. Por isso, não adie mais, não espere o momento perfeito, não espere a vida parar de te desafiar para só então começar, porque esse momento nunca vai chegar. A única hora é agora. Respire fundo, volte para dentro e se pergunte com honestidade: estou vivendo a minha verdade ou apenas cumprindo um roteiro que me deram? Essa pergunta pode mudar tudo, porque a partir dela nasce a coragem de recomeçar. A verdade é o único lugar onde mora a liberdade. Quando você se alinha a ela, não precisa mais de máscaras, de aprovação ou de justificativas. Você simplesmente é. E nesse ser, você descobre que a vida flui com mais leveza, mais autenticidade, mais paz. Então, escolha hoje se alinhar com a sua verdade, porque ela é o caminho e também é a libertação. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.